versículo 3 e 4, diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós postamos um vídeo em que nós falamos da lei do Espírito e muitas pessoas não entenderam o que nós estávamos pregando. E aqui nesse texto nós vemos claramente que a justiça da lei agora cumpre-se em nós. O que isso quer dizer? A lei estava enferma por causa do homem natural sem o poder transformador e regenerador do Espírito Santo, que é a graça de Deus sobre nós. Pois o Espírito de Deus em nós operando, transformando-nos, convencendo-nos, ele nos leva a cumprir a lei moral de Deus, ou seja, a justiça da lei, que agora se cumpre em nós. Não existe graça sem prática da justiça. Há muitos pregadores modernos levantando e no YouTube estão querendo se propagarem para ver se encontrem quem os eleve, quem venha, na verdade, a favorecer os seus ideais. Mas precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina que os filhos de Deus foram chamados para praticar a justiça. Porém, a prática da justiça pela lei não tinha um favor de Deus, não tinha a operação do Espírito Santo no nosso interior. Quando diz lá na lei, não matarás, muitas pessoas, pelo temor, pelo medo da represária, não o faziam. Hoje, o Espírito de Deus dentro de nós opera de forma que nós sentimos vontade de perdoar e não vontade de agir consoante o que fazem a nós. Como Jesus disse, não vingais a vós mesmos, e os discípulos também, eles falaram isso pelo Espírito que estava operando com eles, como opera em nós. Nós não devemos, nem sentimos a vingança de sangue em nós, porque o Espírito de Deus que agora opera em nós, nos leva a praticar a justiça. A lei não dava esta condição a nós. As pessoas confundem muitas coisas. Não quer dizer que vivendo agora na graça, estamos isentos de praticar a justiça moral da lei. Pois está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e te vá bem. Era uma dificuldade muito grande para os judeus praticarem essas coisas, devido à vida desenfreada do seu espírito, da sua índole, da sua vida carnal. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura, porque o Espírito do Senhor Jesus derramado sobre nós agora opera em nós, como Jesus mesmo explicou, que Ele nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça. Há um poder transformador e regenerador dentro de nós. Então praticamos aquelas coisas por amor. As coisas da lei, como por exemplo, não adulterarás, não falarás mau testemunho, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Hoje nós temos um temor causado não somente por um medo, mas um temor de respeito, de amor, em que o Espírito age através de nós. Por isso que está escrito aqui, né? Como nós lemos, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Nós quem? Os que estamos em Cristo Jesus. Nós não desejamos guerras. Essa história de guerra santa
Isso é só para esses povos religiosos que não receberam a Jesus e nem o Espírito Santo. Quando os católicos na época da Inquisição mandavam matar, era um espírito do diabo que operava com eles, e não o Espírito Santo, porque nem os apóstolos em Cristo Jesus nunca insinuaram praticar justiça, tirando vida das pessoas, mesmo aquelas que eram consideradas como hereges, ou que se levantavam contra a doutrina santa, como Paulo citou, Emineu e Fileto e outros. Eles nunca insinuaram prender ninguém. Isso era uma ação do velho homem judeu, da religião judaica. Tinham até prisões lá no templo, guardas do templo, mandavam matar. Foi assim que fizeram com Jesus. O mesmo sentimento, espírito velho, continuou operando nas religiões que na verdade agiram dessa forma. Então a justiça da lei ainda não estava operando nessas pessoas, dessas religiões. E mesmo pessoas que se dizem evangélicas, mas têm ódio e na verdade têm sede de vingança, não é o Espírito Santo que está operando. O Espírito Santo, quando comunica com o nosso espírito, quando ele se identifica e habita dentro de nós nos tornamos como ovelhas levadas ao matador. Por que os apóstolos não resistiram à morte? Por que não lutaram com a espada? Pedro até lutou no início, antes de receber o Espírito Santo, quando foram prender a Jesus, sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, era um guarda. Mas Jesus disse: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus não ensinou os seus discípulos a lutarem com pau, espadas e sangue, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Se alguém não pode convencer o outro pregando ou falando, fique quieto, fique em oração. Mas denegrir a imagem da pessoa com mentiras ou por interesses materiais, prejudicá-lo diante de autoridades, criar lei para prejudicar uma pessoa que prega a palavra, isso é fraqueza, derrota, porque a pessoa não tem condição de realmente debater a fim de parar a pessoa que está pregando o Evangelho. É o que aconteceu com os judeus, os sacerdotes, o sumo sacerdote. Eles não tinham o poder que os discípulos tão simples tinham, porque era o Espírito Santo que estava operando por eles. Quando foram batizados com o Espírito Santo, Pedro já não era mais aquele homem frágil, era um homem cheio da graça, cheio do poder para pregar. Já era então o Espírito operando por eles. Eles agora estavam praticando uma justiça que na verdade incomodavam os religiosos, mas atingiu o coração dos mais necessitados, dos pobres, daqueles que almejavam também a justiça. Então as coisas da lei, as práticas da lei, elas muitas vezes não se cumpriam no povo, porque a lei não oferecia ajuda ao povo. Ela dizia: não matarás, não adulterarás. Hoje em Cristo Jesus, além de sabermos disto, nós temos a ajuda do Senhor. Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo diz: é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, como ele disse em outra escritura. Pois a nossa capacidade vem de Deus, não somos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, como também Jesus disse: não fiqueis preocupados com o que haveis de dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo nos dará boca que não resistirão. Nessas palavras nós entendemos que o Espírito de Deus é que opera em nós, e o homem passa a fazer coisas que em vidas passadas, antes dele crer na verdade, antes de ter fé em Jesus Cristo, ele não tinha essa capacidade, ele não era dotado dessa capacidade. Se hoje evitamos o máximo de mentir, porque é claro que ninguém está completamente isento, pode, na verdade, uma pessoa dar lugar ao erro e voltar às práticas velhas do mundo, mas os que estão em Cristo Jesus não cometem esses pecados.
Pois hoje nós temos um controle, um poder atuante em nós. Como nós vemos aqui, quando Paulo fala em Gálatas 5, ele diz, andai em espírito. Ele diz, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, né? Porque na verdade a palavra andar em espírito está ligado no Espírito de Deus. Ele diz que quando o Espírito está em nós e nós ligados nele, nós atentos à sua voz, nós produzimos então os frutos que o Espírito opera no nosso espírito. De maneira que os desejos naturais da carne do homem natural, são freados e no seu lugar atitudes novas são colocadas, como por exemplo, ele diz aqui, mas o fruto do Espírito é caridade. A caridade não é somente essa caridade secular, materialista, que muitas pessoas acham que ganharam os céus fazendo isso, estendendo as mãos pobres a qualquer pobre. A caridade aqui, como está lá em 2 João 6, diz assim na epístola, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Esta é a primeira caridade que a Escritura fala, porque quando nós andamos segundo os mandamentos, estamos dando a Deus o que é de Deus, né? Então diz aqui, a caridade, gozo, esse gozo é uma alegria não nas coisas materiais, é o gozo nas coisas de Deus, se alegrar com Deus, se alegrar na lei de Deus, ter prazer com o Senhor, gozo, paz, é a paz no interior, a paz que Jesus Cristo nos dá ao interior do nosso coração. Mesmo vivendo em guerra neste mundo, no mar revolto, nós temos paz no coração. Paz, diz aqui, longanimidade. Longanimidade vem de longo, uma pessoa que tem paciência, uma pessoa que continua a pregar, continua a realizar o bem. Ele não é aquela pessoa de estupim curto, se explode rapidamente. É uma pessoa que na verdade demora a agir, não é? Erradamente, ou talvez nem vai agir erradamente. É uma pessoa que é constante, é longânimo, é longo. Ele continua a realizar sem desesperar, né? Perder a sua esperança. Benignidade vem de benigno, né? A pessoa que no seu interior tem um coração benigno, né? Bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança, fé, temperança vem de equilíbrio. São coisas que o Espírito opera em nós. Por isso levamos uma vida diferente de antigamente. Claro que uma pessoa vem do mundo como um carro velho, que entra na oficina, precisa ser pintado, repintado, lixado, precisa mudar o motor, precisa fazer muitas coisas. E ali sai um carro transformado, renovado, né? Então diz aqui, contra estas coisas não há lei. Quando diz não há lei, não quer dizer que a lei não exista mais, pelo contrário, aqui está sendo falado a respeito da justiça da lei. Não existe a acusação da lei. A pessoa que anda no Espírito, ele não está mais debaixo da acusação da lei, e nem está mais debaixo da lei do pecado. Ou seja, a pessoa controlada pelos sentimentos carnais. Porque Paulo, pelo Espírito, ele fala sobre os frutos do Espírito e o que o homem natural produz na sua carne sem o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus nos ajuda a praticar a justiça da lei. É claro que existem coisas que cessaram, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. O sacerdócio é da Levítico. Agora o sacerdócio não é mais de Levítico, é da tribo de Judá, porque Jesus é da tribo de Judá. Sumo sacerdote, ele é. E na verdade houve mudanças. Por exemplo, guarda de sábado, circuncisão, tudo isso chegou no seu sacrifício, porque Jesus é o nosso sábado. E ele é a nossa circuncisão, porque ele abriu o nosso coração. Jesus é o tema principal. Muitos não entendem isso e na sua carnal compreensão, né, se firmam em muitas coisas da lei que não há mais necessidade, como Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascual, que era sacrificado, representava Jesus Cristo, cuja carne não foi deixada para outro dia, não se encontrou, seus ossos não foram quebrados, como também não devia ser quebrado nenhum osso do Cordeiro Pascual, né? E também a palavra de Deus nos ensina isso, que nós em Cristo Jesus somos uma nova criatura.
que o que nós devemos praticar é que o Espírito nos ensina a justiça da lei, o que é justo. Pois muitas pessoas deixam de praticar a justiça achando que podem andar de acordo com o mundo só porque dizem que estamos debaixo da graça. Graça, na verdade, é o favor de Deus. E qual é esse favor? Jesus, ao morrer, nos deu o Espírito Santo. Esse é o grande favor, é a grande ferramenta que Deus nos deu para podermos agir neste mundo contra a lei do pecado, contra a natureza humana em nós mesmos, os nossos sentimentos que nos prendem e nos leva a ser escravo de uma lei que domina a humanidade. Porque a lei de Cristo, a lei da justiça, não é uma lei de obrigações, mas é voluntária, cheia de amor, porque é isso que o Espírito causa dentro de nós. Amor, o amor que na verdade domina, porque hoje fazemos por amor, pregamos, não porque queremos contender com alguém, ou debater, ou sermos melhor, queremos apenas anunciar o que nós aprendemos, para que as pessoas tenham oportunidade de ouvir tanto os erros dos outros, como a verdade, quem prega a verdade sem interesse, sem estar atrás de dinheiro, ou propagar uma bondade para ser, na verdade, elegido como políticos, como muitos estão na internet falando de Bíblia ou contra a Bíblia, mas na verdade, no fundo, querem um grupo que lhe apoie para serem políticos e dominarem. Na verdade, serão cobrados e Deus trará a justiça e dará o pago a cada um. Mas a justiça de Deus é esta, a justiça da lei cumprida em nós, como está escrito aqui em Romanos. Então, quem está em Cristo, na verdade, está isento mesmo de ser condenado pela lei. Pois em Cristo Jesus somos guiados pelo Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, mesmo que digam que muitas partes da Bíblia estejam erradas, ou que alguns textos foram escritos erradamente do original, o Espírito Santo tem nos ensinado. Nós não seremos salvos pela muita sabedoria das Escrituras, seremos salvos pela fé em Cristo Jesus e na prática da justiça. Claro, se eu creio em Jesus, o que realmente me torna vivo, a salvação em mim, é um fruto desta minha árvore, é o que eu produzo. Na verdade, não sou salvo pelos meus frutos, mas eles testificam de mim. Se eu sou salvo, então algo diferente aconteceu na minha vida, e deve acontecer. Falo diferente, visto diferente, penso diferente, trato as pessoas diferente, com bondade, com amor, perdoando, não levando em consideração a ignorância de algumas pessoas, mas deixando-as na mão de Deus. Hoje uma pessoa pode me perseguir, amanhã ela estará do meu lado. Não foi isso que aconteceu com Paulo, um homem perseguidor da igreja, mas na verdade tornou-se a justiça da lei.